noite aos amados irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja em cada coração nessa noite. Nós vamos iniciar nosso culto de adoração no nome do Senhor nosso Deus. Boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Salmo de número 29. Salmo de número 29, versos de 1 a 3. Diz assim: atribuam ao Senhor aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Devemos adorar com toda a criação ao Senhor de toda a glória. Enquanto o ministério de louvor se prepara, eu quero convidar você a orar neste momento. Colocar diante do Senhor a sua vida, o seu coração nessa noite. Deus, nós somos gratos ao Senhor, ao Pai querido, por mais esta oportunidade. Somos gratos ao Senhor, ó Deus amado, por tua bondade para conosco. Por mais este momento, ó Deus, em que o Senhor nos permite nos reunirmos, ó Deus, como igreja, em um só pensamento, com um só objetivo, de glorificar e vencer o santo nome do Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Rendemos ao Senhor todo louvor e toda glória. Receba, ó Deus, a nossa gratidão nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor por meio das canções. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Eu convido os irmãos a colocarem de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Nós sabemos que não há lugar melhor para estar do que senão na presença de Deus. Em tempos tão difíceis nós temos valorizado, a falta que faz estar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, para juntos louvarmos ao Senhor. Que nós possamos ter sempre prazer de estar não só na casa, mas na presença do Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso é pra mim.
possamos ser essa casa de Deus, amém? Nós sabemos que o Senhor tem sido a nossa provisão em tempos tão difíceis. Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. E não há nada impossível para Deus. Nós sabemos que no meio dessa situação, Ele está no controle de tudo. E durante essa próxima canção, os irmãos têm liberdade de trazer seus dízimos e ofertas. E a irmã Lourdes vai estar orando para que Deus continue a nos sustentar, né, nessa dificuldade que estamos passando agora. Mas que o Senhor possa fortalecer e abençoar a família de cada membro dessa igreja, amém? Oremos. Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome, ó Deus, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Ó Deus, esteja abençoando agora cada pessoa que saiu de suas casas, ó Deus, para vir até aqui. Ó Deus, cada pessoa do louvor, ó Deus, que estamos tentando fazer o melhor para Ti, Jesus. Deus, venha receber todo louvor, toda honra. Ó Senhor, agora esteja com essas pessoas que vão dizimar aqui, ó Deus. Ó, que cada dia, Senhor, possa ter mantimentos em suas casas, que nunca venha a faltar. Ó Deus, agora abençoa também, ó Deus, essas pessoas que estão em suas casas, ó Deus, com muita vontade de estar se servindo aqui no templo com a gente, ó Deus. Mas esteja abençoando agora, Senhor. Ó Deus, faça com que eles possam sentir essa alegria do mesmo jeito, que eles possam se dedicar do mesmo jeito, ó Deus, a Ti, e que possam nunca esquecer, ó Senhor, que o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem o seu tempo para tudo, ó Deus. Ó Deus, e esse é o tempo de eles ficarem em casa, ó Senhor, e que eles possam, ó Deus, nunca desistir de Ti, e que essa crise, ó Deus, possa passar rapidamente, e que eles possam estar aqui junto conosco, aqueles irmãozinhos mais idosos, aqueles que têm problemas de saúde. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando também aqueles que estão no seu leito, Senhor, de dor, como o filho da irmã Ana, ó Deus, que está ali no seu leito de dor, ó Deus, esteja abençoando também. Ó Deus, esteja cuidando cada dia, esteja cuidando da sua casa, ó Deus, esteja cuidando dos seus filhos. Ó Deus, nós continuamos confiando em Ti, ó Deus, porque o Senhor é a única esperança para o Brasil. Nós acreditamos nisso, ó Deus, obrigado por tudo que fizeste em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
pode fechar seus olhos nesse momento, refletir na letra dessa canção, esse nosso Deus pelo qual nós temos cantado, que nós possamos nos render a Ele totalmente. Prostrado outra
queremos a cada dia mais prosseguir te conhecer e que o Senhor possa encher as nossas vidas, ó Pai, de tal forma até que nada mais importe, ó Pai. Que nós possamos não olhar para as dificuldades lá fora, mas acima de tudo continuarmos a te adorar, te exaltar, pois nós sabemos que nosso descanso não é nessa terra, ó Pai. Nós sabemos que a glória é o nosso alvo, Senhor Jesus. Que nós possamos sempre ter essa verdade em nosso coração, com os olhos voltados para o trono do Senhor e não nos desviando, ó Pai. E esteja recebendo o nosso louvor nessa noite, ó Pai, no teu trono de graça. E que o Senhor continue a abençoar cada irmão dessa igreja, Senhor Jesus. Te pedimos perdão dos nossos pecados, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Também que nos acompanha aí através da transmissão ao vivo. Só a nível de esclarecimento, esses vídeos eles ficam gravados depois no YouTube. Então as pessoas podem assistir depois. E alguns podem questionar por que não estamos usando máscara. Todos nós usamos a máscara, né, e só retiramos na hora de falar. Aqui no altar apenas aqueles que vão cantar ficam sem máscara. E não compartilhamos os microfones. Quando tem que compartilhar, higienizamos com álcool em gel, para que ele também esteja pronto para o uso da outra pessoa. E os vocalistas, quando retornam para os bancos, todos eles, né, usam a sua máscara também, assim cumprindo com as exigências, só para que fique registrado, para que não pensem, né, que aqueles que estão aqui à frente estão dispensados do uso de máscara. A ideia era até cantarmos e pregar com as máscaras, mas é algo que falta ao ar, é difícil, e a distância que estamos aqui daqueles que estão ali nos bancos, né, é uma distância muito grande. Eu estou a mais de 2 metros, dá uns 3, né, da primeira pessoa que está aqui mais próximo de mim. Então estamos fazendo tudo de uma forma bem segura, né, e tendo o limite de pessoas também por cada culto, de acordo com o decreto municipal, e sempre abaixo. Nenhum dia nós tivemos o número máximo que o decreto municipal permite. Sempre tivemos um número de pessoas menor, né, para que assim a igreja possa cooperar para que não haja disseminação, né, do Covid-19 por ação nossa. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, e deixa ela aberta, que nós vamos citar alguns versos no capítulo 6, outros no capítulo 7 e alguns também no capítulo 8. E eu creio em Deus que vai dar tempo de fazer tudo, né? Tentei escrever o mínimo possível, mas é difícil às vezes resumir muito e usar poucos versículos para definir, ou para não definir, mas para explicar, né, um texto que ele é explicado ao longo de alguns capítulos. Então, Romanos, primeiro, né, no capítulo 6, nós vamos começar a ler a partir do verso 1. E nós vamos ler só até o verso 4, verso de 1 a 4, mas deixa a sua Bíblia aberta para que você possa depois acompanhar a leitura de outros versos que faremos durante a mensagem. Romanos capítulo 6, inicialmente aí os versos de 1 a 4. Vamos refletir sobre o tema, o triunfo da graça sobre a lei do pecado. Nós temos hoje, eu estou vendo um casal, né, que nos visita, está ali, o Gil, os conhece? Pode apresentá-los? Vladimir e Graciele, é isso? Marcelo, ele falou comigo que é Vladimir, foi ele que me rendeu. Marcelo e Graciele, sejam muito bem-vindos, viu? Que vocês sintam à vontade no nosso meio, né? Desculpa aí o constrangimento de errar o nome, viu, Marcelo? Mas fique à vontade, que o Senhor possa falar ao coração seu e da sua esposa, e os demais que estão conosco aqui, né? Que o Senhor também possa
abençoar. Tem mais um casal lá atrás, né? Do outro lado ali. Isso. Vai aí, Daniela. Pergunta quem são, nos apresente. É? Ah, então eles já vieram. Porque de máscara é difícil a gente conhecer as pessoas, né? E principalmente que eu estou necessitando já de fazer uma visita ao oculista, porque a minha vista já está embaraçando quando está um pouco distante assim, né? Mas sejam bem-vindos também, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Vamos ler a palavra de Deus, mesmo sentados como os irmãos estão, que diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos orar ao Senhor em alta voz para a irmã Milka. Diante de Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos aqui, Pai querido, para poder estar adorando, exaltando o Senhor, que venha falar aos nossos corações através da tua santa palavra. Que os nossos corações, Deus, possam entender do Senhor e que essa palavra venha fazer diferença em nossas vidas. Louvamos ao Senhor por tudo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, o triunfo da graça sobre a lei do pecado. Nós vivemos em um tempo onde a graça divina tem sido erroneamente interpretada, e não somente no nosso tempo, mas desde o princípio a graça divina foi mal interpretada por diversas pessoas e grupos. Mas nos nossos dias isso ainda tem se tornado mais evidente, né? O diabo tem iludido as pessoas, levando-as a pensar que o fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz do nos deu passe livre para pecar, pois o preço do pecado já foi pago por ele. Esse pensamento tem motivado muitas pessoas a viverem sem preocupação com a sua conduta, sem compromisso com a santidade, pecando liberadamente, certos de que não serão condenados e sequer sofrerão qualquer tipo de consequência. Alguns chegam a crer que basta orar e pedir perdão a Deus e já estão livres para continuar prosseguindo na prática do pecado. Outros nem se dão o trabalho de pedir perdão, acreditam que são automaticamente perdoados, pois Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Essa é uma interpretação completamente equivocada e diabólica da graça divina. Os romanos, defensores da lei mosaica, eles acreditavam que a lei mosaica era a única forma de agradar a Deus, e tinham essa mesma interpretação da graça, que a graça divina, né, que a graça pregada pelo Evangelho, levada até eles pelo apóstolo Paulo, né, o Evangelho de Cristo levado por eles até o apóstolo Paulo, ela dava liberdade às pessoas para viverem no pecado, dava liberdade às pessoas para pecar sem ter preocupação com as consequências ou prestar contas a alguém. Por isso essa pergunta no começo aqui: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Aqui os romanos não estavam querendo dar uma desculpa para a graça, né, mas eles estavam querendo afirmar que a graça levava as pessoas ao pecado, e que somente por meio da lei mosaica é que eles conseguiriam agradar a Deus e assim estar livres do pecado. Paulo explica então de forma detalhada que a graça não é aquilo que eles pensavam, e nem tampouco aquilo que hoje as pessoas pensam. Não é como os romanos pensavam que ela conduz ao pecado, e nem como os de hoje pensam que ela, por estarem debaixo da graça, podem pecar deliberadamente. Enquanto a lei identifica o pecado, sim, ela faz isso, mas ela não é capaz de libertar, pois o ser humano não consegue cumprir a lei em sua totalidade. E por isso, somente por meio da graça é que nós conseguimos ser libertos do domínio do pecado.
E Paulo, para explicar esse triunfo da graça divina sobre a lei e sobre o pecado, ele faz 3 perguntas que são usadas por aqueles que fazem essa má interpretação da graça divina. E trazendo para eles as respostas e também para nós, ele nos mostra como Cristo nos libertou do domínio do pecado e da condenação da lei, e como, uma vez libertos, nós devemos prosseguir vivendo. A primeira pergunta, como eu disse, está logo no verso 1 do capítulo 6, onde diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Como eu descrevi agora há pouco, o pensamento aqui é que por viver na graça e não na lei, nós estamos liberados para pecar, pois não existe mais impedimentos. Então, quanto mais pecado, maior seria a graça. Muitas pessoas, infelizmente, pensam assim, que o fato de Jesus ter morrido na cruz os dá passe livres para pecar, e que eles não devem se preocupar, pois uma vez que Jesus morreu para perdão dos pecados, que todos os pecados já estão perdoados, ainda que possamos cometê-lo, não vai trazer mal nenhum. Alguns até não pensam isso de forma literal, mas continuam na prática do pecado como se fosse dessa forma, que é a forma correta de viver, pensando, não talvez de forma consciente, mas inconscientemente. Jesus já morreu, já perdoou todos os pecados, então eu posso seguir pecando, seguir na prática do pecado e sempre me preocupar com as consequências, pois Cristo já morreu por esses pecados que eu estou praticando. Essa é uma visão equivocada, e como eu disse, uma visão satânica, uma visão que não vem do trono da graça, sim que vem da mente de Satanás para colocar na nossa mente que nós podemos viver no pecado. Quando Paulo vai responder a essa pergunta no verso 2, ele desmente esse pensamento de uma forma enfática, quando ele diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então Paulo diz: de modo nenhum, não existe nenhuma razão para pensarem assim, nenhuma possibilidade, nenhuma brecha, nenhum argumento a ser usado para que você possa pensar que uma vez debaixo da graça pode viver pecando, pois Jesus já morreu pelos pecados. A graça não nos conduz ao pecado e muito menos nos dá passe livre para pecar. Ela nos torna mortos para o pecado. Como ele diz, nós que já morremos para o pecado, então ela nos torna mortos para o pecado e não mais vivos para pecar, e sim mortos para o pecado. Uma vez que Cristo morreu, nós morremos com Ele, e uma vez que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Isso vai ficar muito claro dos versos 3 ao verso 11, que eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, que diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem dor. A ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ao contrário de que os cidadãos ali romanos, os irmãos da igreja de Roma, e principalmente alguns fariseus que estavam ali infiltrados, que a graça ela vai nos dar esse acesso ao pecado, ou nos levar a viver uma vida pecaminosa, como diz a pergunta: continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo desmente isso, ele joga por terra todo esse argumento. Ele diz: nós estamos mortos para o pecado, nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Aqui não está dizendo que é no ato do batismo, na imersão das águas,
que nós somos libertos, mas o batismo ele prova justamente isso, que Cristo nos salvou, que nós morremos. Por isso que quando a pessoa é batizada, ela é mergulhada nas águas, ela simboliza ali que ela foi sepultada para aquele homem, aquele ser humano antigo, né? O velho homem, a velha mulher, sepultado nas águas, e quando levanta novamente, simboliza o que Cristo realmente fez, ressuscitado para uma nova vida, uma vida em Cristo. Por isso ele diz, né, que se nós estamos em Cristo, nós temos que viver em novidade de vida, né? Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também nós seremos na semelhança da sua ressurreição, diz o verso 5, né? E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, e aí nós temos que viver em novidade de vida, e viver para Deus, como diz o verso 10. E quando ele encerra no 11 aqui, essa definição, ele diz: também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a graça, ao contrário de que muitos pensam, ela sepulta, né, o velho homem, a velha mulher que era dominado pelo pecado, e ela ressuscita um novo ser humano que agora não vive mais sobre o domínio do pecado. Então não é continuar pecando para que a graça aumente. A prova de que a graça do Senhor Jesus nos alcançou e de que estamos vivendo debaixo da graça é quanto menos nós vivemos sobre o domínio do pecado, quanto menos nós vivemos na prática do pecado, quanto menos pecarmos, mais vamos testemunhar que a graça alcançou a nossa vida. E aí, seguindo, como eu disse, até o verso 11, o verso 12, né, ele diz que nós não podemos permitir que o pecado reine em nosso corpo. E o verso 13 ainda vai além, quando ele diz que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de injustiça, e sim a Deus como instrumentos da justiça, pois nós já passamos da morte para a vida. Olha o que diz a leitura, verso 12: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os membros do seu corpo a Deus como instrumentos da justiça. E aí o verso 14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. É importante, queridos, que isso esteja na nossa mente, pois, como eu disse na introdução, as pessoas estão vivendo como se o pecado agora fosse algo, por ser comum, que fosse algo aceito por Deus. Ele é comum para a sociedade, porque a própria Bíblia declara isso, que o mundo está morto no maligno. Mas o pecado, para nós que somos lavados e redimidos no sangue do Senhor Jesus, ele jamais pode ser algo comum. Nós jamais podemos praticar o pecado e prosseguir como se nada tivesse nos acontecendo, usando aquele velho argumento: isso é normal, ou isso todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. A gente escuta isso das nossas. Você não é todo mundo, né? E Deus também diz isso para nós: você não é todo mundo, você é alcançado pela graça, você não pertence mais a esse mundo, você é cidadão do céu, aqui por um só propósito, para levar a mensagem que salvou você a outros, para que eles também sejam salvos, e depois vão ser todos reunidos para viver eternamente na glória. Nós não estamos nesse mundo para poder se misturar com ele, para achar as coisas normais e começar a viver na prática do pecado, igual essa sociedade está vivendo, sem nenhum pudor, nenhuma consciência de algum conflito de consciência, que estão no caminho errado. Nós não estamos aqui para isso. Se nós estamos aqui, é para que nós possamos crescer como essa nova criatura que nasceu em Cristo. Se nasceu bebê, precisa aprender, precisa crescer, e para levar outros a conhecer a Jesus. Esses são os motivos de nós continuarmos aqui. Não é para que nós sejamos contaminados, e não podemos usar como desculpa que por estarmos debaixo da graça, que nós podemos pecar para que a graça aumente mais. Não, a graça nos sepulta, né, do nosso homem velho, pecador, e nos ressuscita
para um novo homem restaurado em Cristo, semelhante a Ele, e é assim que nós devemos viver. E ele vai dizer como que nós devemos fazer isso, quando vai lá do verso 12 em diante, é não permitir que o pecado reine aonde? No nosso corpo, que nós não possamos oferecer os nossos membros do nosso corpo como instrumentos de injustiça. Agora está cada vez mais comum, né, as pessoas usarem o seu corpo como objeto de desejo, como objeto de sedução. A gente anda pelas ruas e parece que a gente está andando, desculpe a palavra, né, mas num puteiro a céu aberto, que as pessoas não têm mais nenhum pudor, nem no seu modo de vestir e nem no modo de se relacionar uma com a outra. A gente vê cenas praticamente, né, de relações sexuais explícitas nas ruas, e não é mais a altas horas da madrugada, né? Às vezes em alguns lugares em plena luz do dia. E aqui a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Nós devemos ser diferentes, porque se nós formos iguais, nós estamos ainda mortos em Cristo e vivendo no pecado. Mas aqui diz que a graça, ela nos faz morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo. A segunda pergunta está no capítulo 6 também, a partir do verso 15, né, que vai dizer assim: então havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Ou seja, né, se não existe mais lei, não existe então mais pecado. Essa é a segunda pergunta. E aqui o pensamento é exatamente isso, que o que nos protege do pecado é a lei. E se nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, estamos então sujeitos ao pecado. É o mesmo que dizer: eu não consigo viver sem o domínio do pecado, sem estar debaixo da lei. Somente a lei pode me impedir de pecar. E mais uma vez, né, esse pensamento que tinham aqueles irmãos daquela época, os romanos, é o pensamento que está na mente de muitas pessoas. Se não existe lei, não existe proibição. Se não existe proibição, não existe pecado. Só com a lei, que diz o que pode e o que não pode, é que eu consigo não pecar. Se agora é graça, não tem mais proibição, então não tem jeito de viver sem pecado. Mas Paulo novamente combate esse pensamento sem deixar brecha. Ele diz mais uma vez: de modo nenhum, não existe maneira para se pensar assim, não existe possibilidades. Essa interpretação, ela não é mais uma interpretação bíblica, ela é uma interpretação que contraria a verdade divina, o princípio sagrado do Evangelho, de maneira nenhuma. Ou seja, não há possibilidades para essa interpretação. E no verso 16 ele vai explicar que nós somos servos de quem nós obedecemos. A lei não nos liberta do pecado, ela apenas relata a sua existência e nos adverte a rejeitá-lo. E assim permanecemos no pecado para a morte, ou seja, para a separação de Deus. Mas a graça nos liberta da morte do pecado para a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos acompanhar isso nos versos 17 até o verso 23. O 16 diz: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Ou seja, por que a lei não é o instrumento que me impede de pecar? Porque a lei, ela é santa, ela é justa, mas ela apenas diz o que eu não posso fazer e adverte para aquilo que eu devo fazer. Mas ela não consegue fazer com que eu faça. Por quê? Porque um ser humano, sem ser guiado pelo Espírito Santo, ele não consegue cumprir aquilo que é santo, porque ele já é decaído. O próprio Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e estão o quê? Separados de Deus. Como um ser decadente, como um ser que não é santo, que não é santificado, consegue praticar uma lei que é santa. Por isso a lei não livra. Ela mostra o que é o pecado. Ela diz para não pecar, mas que força ela te dá para não pecar? Ela não dá. Por que ela não dá essa força? Porque ela é santa e ela é escrita para pessoas que não são santas. Por que Deus então escreveu a lei? Essa pode ser a sua pergunta agora. Por que Deus então deu a lei a Moisés? Para que o homem pudesse ter a definição do que é certo e errado, e para que ele mesmo em si reconhecesse que sozinho ele não é capaz de agradar a Deus, que até para cumprir a vontade de Deus ele precisa de Deus. E aí Jesus veio.
Porque com Jesus aí nós vamos conseguir cumprir. Nós vamos ler isso aqui. Olha o que diz o verso 17: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereço agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Esse livres aqui não quer dizer, então, se eu não aceito Jesus, eu posso viver como quer. Livre é porque não tem como você definir o que é certo e errado sem que Jesus te ilumine para isso. E aí o verso 21 diz: naquele tempo, que fruto que vocês escolheram, e ele mostra isso. É nós pensarmos de quando nós vivíamos sem Cristo, quais eram os frutos que nós colhemos. Uma pessoa que vive sem Cristo, que fruto que ela colhe? Ela é uma pessoa soberba, desobediente, promíscua, uma pessoa egocêntrica. O que ela colhe com isso? Somente coisas semelhantes a isso. E aí ele vai dizer, você estava livre, não é que assim, você pode viver do jeito que quer, é mostrar só, você estava livre sem estar dentro da lei por não conhecer. E qual foi o fruto que vocês escolheram com isso? E aí ele vai dizer, somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Todas as coisas que praticamos fora do Evangelho, todas as coisas que praticamos antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de entregar a nossa vida a Ele, são coisas que trazem vergonha ao nosso coração, porque são coisas que geravam o quê? Morte, não vida na nossa vida. Até ficou redundante aí, né? Mas não vida em nós, é melhor assim. E aí Paulo vai perguntar, que fruto que vocês colheram? Somente coisas de que agora vocês se envergonham, porque vocês sabem que o fim delas agora é morte. Mas o verso 22 diz: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna, porque o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, aquilo que não merecemos, mas Ele nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, aqui fica claro que nós não vamos pecar por estarmos agora longe da lei, porque a lei, a única coisa que ela faz é nos mostrar o que é certo e errado e mostrar o caminho que devemos seguir. Mas quando nós vamos para a lei, nós descobrimos que nós não damos conta. Por isso, desde o princípio, Deus já preparou a vinda do Senhor Jesus como cumprimento da lei, porque só Ele dá conta. A lei que Deus mesmo estabeleceu, só Ele dá conta. Por quê? Porque o homem resolveu viver distante de Deus lá no Éden, e todos que nasceram depois herdaram essa decadência de Adão. E aí todos que nasceram já nascem separados. Pastor, então se morrer, quando é criança vai para o inferno, isso é outra coisa. Vou dizer para você que não vai, porque ainda não consegue definir o que é certo e errado, e por isso são culpados por Deus. Mas a gente já vê ali o pecado desde o nascimento. Não que seja a relação entre homem e mulher que seja pecado, mas o ser já gerado ali, ele já tem indícios do pecado, ele já mostra que é um ser decaído. Desde jamais ter na infância, ele já mostra isso. Porque todos nós herdamos isso de Adão. E aí, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também Deus perdoa as pessoas, aqueles que se rendem por Jesus. E por isso aqui vai dizer que agora nós somos libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus. Então é a graça que vai me ajudar a não pecar, e não a lei, por dizer o que pode e o que não pode, mas sim a graça, porque não é mais pela minha força, pela minha vontade, mas é por estar em Cristo e por ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é que eu consigo vencer o pecado. Jesus. Encerrando, a terceira pergunta já está lá no capítulo 7, no verso 7, aonde vai dizer: que diremos então? Que a lei é pecado? Agora a pergunta é: então a lei é pecado? Aqui o pensamento é que uma vez debaixo da graça,
a lei se tornou pecado, e por isso ela deve ser desprezada. E a gente vê muito crente dizendo isso: olha, o que está escrito no Antigo Testamento não serve de nada, agora a vida é só do Novo Testamento em diante. Serve sim, a lei te mostra o que é certo e o que é errado. E como é que você consegue cumprir? Pela graça. Mas como é que você vai cumprir pela graça sem ter conhecimento do que é certo ou errado? Então a lei serve para nos mostrar qual é a vontade de Deus. Ela é santa, ela foi dada pelo próprio Deus. Então não devemos desprezá-la, mas não devemos idolatrá-la, porque sabemos que sozinhos com ela não conseguimos, que a única forma de agradar a Deus e de cumprir a lei é debaixo da graça, Jesus cumprindo, e nós estando nele cumprindo. E aí Paulo mais uma vez vai deixar claro aqui na continuidade do mesmo verso 7, que ele vai dizer de novo: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido, aí vai citar o 10º mandamento, que é o que? A cobiça. Se a lei não tivesse dito, não cobice, ele está citando aqui um exemplo. Paulo, porém, desmente essa interpretação também, e mais uma vez ele deixa claro que não há possibilidade verdadeira para esse pensamento. A lei define o pecado e também, de certa forma, o provoca, porque quando você sabe que não pode, aí o seu ser pecaminoso, ele quer fazer. Então, de certa forma, ela provoca. E confrontado pela lei, o pecado assume o caráter de quê? De rebelião. Existe até um ditado no nosso meio que diz: as leis foram feitas para serem descumpridas. E as pessoas trazem isso para Deus, porque o ser já não quer obedecer, quer ser livre, não livre, de estar livre de prisões, mas independente de fazer o que der vontade de fazer. Essa é a vontade do ser humano, de não prestar contas a ninguém. Então o caráter aqui do pecado assume essa rebelião, de tal forma que as pessoas têm prazer em transgredir os mandamentos, a fim de demonstrar o que é a sua independência. E esse princípio é ilustrado, como eu disse, com o 10º mandamento, que proíbe a cobiça. Está lá em Êxodo 20:17. Nos versos 12 a 14, Paulo explica que a lei é santa e é espiritual, e que nós, porém, que somos carnais, vendidos à escravidão dos pecados. Olha o que diz, esse verso é maravilhoso e precisa ser lido com calma, para que você possa compreender. Verso 12 a 14 diz assim: assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? A pergunta: de modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para se mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Esse é o conflito dos crentes. Aqui Paulo não está escrevendo para os descrentes, como alguns ensinam, está escrevendo para a igreja, para os crentes. Esse é o nosso conflito: querer fazer as coisas certas e não conseguir, e fazer as coisas erradas. Mas por que isso acontece? Porque nos afastamos de Cristo, porque ao invés de olharmos para Cristo, começamos a olhar para o mundo. Está na moda, as pessoas fazem, eu vou ser excluído, eu não vou conseguir me relacionar com esse grupo ou com aquele grupo. E aí a gente começa a se afastar de Cristo, e aí começa a tornar-se uma dificuldade para nós, como Paulo diz aqui, eu fui vendido para o pecado. Como é que agora eu posso fazer? O que eu vou fazer para sair desse pecado? O que eu vou fazer para sair dessa prisão, da escravidão do pecado? Mas a partir do verso 24 do capítulo 7 e até o verso 11 do capítulo 8, Paulo afirma que o que nos liberta do poder do pecado é Cristo, e nos mostra que quanto mais nos aproximamos dele, mais livres nós somos. Olha o verso 24. Diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei de quê? Do pecado. Agora, pois, entrando aí no capítulo 8, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte,
porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Está aí, está claro. A lei é pecado? Não. Mas a lei não consegue me livrar do pecado? Não, porque sozinho eu não dou conta. Por que a graça me livra do pecado? Porque a graça é Jesus vivendo dentro de mim, é eu negando a minha vontade e fazendo a vontade de Deus. Como ele diz, o corpo está morto para o pecado, a vontade é errar, é pecar. Mas nós não estamos mais vivendo na carne, a gente está vivendo o quê? No Espírito. E se o Espírito de Deus não habita em nós, diz o texto que nós não pertencemos a Ele. Ah, mas então eu estou pecando ainda porque o Espírito de Deus ainda não está habitando em mim. O que o texto está dizendo é que você ainda não pertence a Ele. O Espírito de Deus habita na vida do crente. E uma vez o Espírito de Deus habitando na vida do crente, Ele mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vai vivificar os nossos corpos mortais, como diz o verso 11, por meio do Espírito que habita em nós. Ou seja, quanto mais próximo de Cristo, mais eu consigo vencer o pecado. Quanto mais longe de Cristo, mais o pecado tem força sobre a minha vida. E queridos, isso precisa ser claro no meio do seu coração, no coração de você que nos escuta, seja agora ao vivo ou depois, quando for assistir esse vídeo. Porque o que as pessoas estão ensinando hoje é que o pecado é apenas uma filosofia e que não tem importância nenhuma para Deus. Mas aqui o texto sagrado diz que tem. Eu e você precisamos nos aproximar de Cristo todos os dias. Muitas vezes nós nos contentamos com o fato de termos entregado a nossa vida a Jesus. No meu caso, eu fiz 40, nossa Deus, então eu tenho 32 anos. Há 32 anos atrás, de que isso vale? Muito. Eu decidi não caminhar comigo, com Cristo, mas essa decisão não pode ser a decisão só de 32 anos atrás, ela precisa ser de todos os dias. Porque se hoje eu desistir de caminhar com Cristo, eu não estou dizendo aqui de perda de salvação, mas eu vou começar a olhar para o pecado, e o pecado vai começar a entrar na minha vida, e entrando na minha vida eu vou começar a obedecê-lo, e vou cada vez afastar-me mais de Deus, e com isso eu vou sofrer, fazer a minha família sofrer, até o dia que eu entender, tudo isso aconteceu porque eu me afastei de Ti, Senhor, e aí me arrepender e voltar para Cristo, mas o que aconteceu já está acontecido. As perdas que eu tiver no caminho, elas vão continuar sendo perdas, elas não serão restauradas. O que importa no final é eu ir para o céu. Mas você quer viver uma vida miserável nessa terra por causa do pecado, sendo que você pode viver uma vida gloriosa aqui também? Por que esperar viver sobre a graça só lá no céu, sendo que a graça nos alcançou nessa terra e Cristo nos preparou para viver segundo a vontade dele, sermos felizes aqui nessa terra? Por isso nós devemos dizer não todos os dias do pecado. Não quer dizer que nós vamos conseguir viver sem pecar, mas a gente tem que evitar ao máximo, porque quanto menos o pecado estiver em nós, mais Cristo, a presença de Cristo vai estar. E quanto mais a presença de Cristo estiver em nós, mais felizes e realizados nós seremos. Teremos menos medo, teremos menos decepções, teremos menos angústias, menos tribulações, porque quanto mais estivermos em Cristo, mais a certeza de que é Ele que realmente importa e que todo o resto é secundário, nós vamos ter em nosso coração.
Porque o que nos leva ao sofrimento é quando nós começamos a pensar que coisas ou pessoas são mais importantes na nossa vida do que Deus. E isso é consequência do pecado. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo todos os dias, não importa o que aconteça à nossa volta, o que importa é que nós estamos com Cristo e estamos em Cristo. Isso aconteceu com vários aí no texto sagrado: Paulo, Silas ali na prisão, Estevão a ser apedrejado. A história que conta que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Jesus. Ou seja, olha, não importa se vai me crucificar, só que Jesus foi de cabeça para cima. Ele crucifica de cabeça para baixo porque eu sou menor do que ele. O que importa é que eu estou com ele. E isso só é possível se nós entendermos que o triunfo da graça sobre a lei do pecado, sobre a lei e sobre o pecado, está presente na nossa vida. Que o Senhor abençoe você com essa palavra, assim como Ele abençoou o meu coração. Eu sei que foram muitos versículos, você pode chegar em casa e lê-los com mais calma, e você vai compreender o plano do Senhor Jesus para livrar-nos todos os dias do pecado. Principalmente, uma vez salvos por Cristo, estamos livres do domínio do pecado, mas só seremos livres da presença no dia que estivermos na glória. Por isso, todos os dias, precisamos buscar estar perto de Deus e nos consertar com Ele. Fique em pé, vamos orar. Querido Deus, nós te damos graça, porque a Tua graça nos alcançou. Porque a Tua graça, ó Deus, cumpriu em nós aquilo que nós mesmos não conseguíamos cumprir. A Tua graça, ó Deus, alcançou o mais profundo do nosso ser, não apenas mudando, modificando algumas coisas, mas fazendo de nós novas criaturas, promovendo em nós um novo nascimento. E que a cada dia, Senhor, nós possamos ter essa certeza, de a cada dia, ó Deus, nós possamos dizer não para o pecado, que não possamos ser, ó Deus, pessoas que estejam sendo iludidas ou enganadas pelas artimanhas do maligno, e que sejamos pessoas, ó Deus, que sejam vivificadas pelo Senhor dia após dia, que possamos, ó Deus, começando em nós e motivando as outras pessoas a ter um viver santo, um viver puro que agrade ao Senhor. E sabemos que isso não é possível por nós mesmos, é possível, Deus, se nós a cada dia nos rendermos à Tua graça, se nós nos aproximarmos de Ti, se permitirmos que o Espírito Santo governe a nossa vida e que possamos tomar essa decisão, para que não venhamos, ó Deus, a nos envergonhar dos frutos que estamos colhendo, porque são frutos, ó Deus, de pecado, são frutos, ó Deus, de morte, mas que possamos, ó Deus, nos alegrar com frutos que o Senhor vai produzir em nós, que são frutos de vitória, de graça, de amor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos realmente permitir que a graça maravilhosa do Senhor triunfe sobre a nossa vida, rompendo, ó Deus, com a lei e com o pecado, para que sejamos, ó Deus, pessoas realmente que agradem ao Senhor e pessoas que realmente saibam o que é viver a plena felicidade. Que o amor de Deus Pai, que excede todo o entendimento, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre, ó Deus, guiando os nossos passos, e que o Espírito Santo do Senhor console o nosso coração e nos direcione sempre para a Tua santa vontade. Assim oramos agradecidos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A gente ia cantar um cântico, mas eu pedi de última hora, o pessoal não conseguiu preparar. Então, com oração silenciosa, nós vamos assim estar despedindo, e que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente durante essa semana. Você que está nos acompanhando aí através da internet, que o Senhor também te abençoe grande e poderosamente.